Olá, muito bem-vindo para mais um encontro com a palavra. Esse programa é parte de um curso de estudo da Bíblia, através do qual já estudamos desde o livro de Gênesis até as cartas do autor de metade do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Já estudamos 3 de suas cartas. A primeira carta, a Carta aos Romanos, é um importante documento teológico. Depois fizemos o estudo da primeira carta aos Coríntios, uma carta de conteúdo teológico pastoral, que trata dos problemas do dia a dia de uma igreja, semelhantes aos problemas que um pastor enfrenta hoje. Nos últimos programas abordamos a segunda carta aos Coríntios, que trata da questão do ministério que todo crente tem. Foi nessa carta que Paulo respondeu às acusações que os coríntios fizeram contra ele depois de receberem a sua primeira carta. Nela, Paulo combateu e tentou corrigir vários problemas. Acho interessante notar que os coríntios não criticaram em nada a lógica de Paulo na primeira carta. Eles não tinham como criticar a lógica nem os conselhos de Paulo, que eram muito profundos e inspirados por Deus. Eles atacaram a pessoa e suas credenciais como apóstolo, desafiando sua autoridade. Certifique-se de que você guardou o que Paulo falou nesta carta a respeito da tarefa e do treinamento do ministro, da sua confiança e do seu triunfo, da sua transformação, sua transparência e do seu tesouro da prova do ministro, das áreas difíceis e das áreas sensíveis do trabalho dele e, finalmente, da transcendência do ministro. Continuando o nosso curso, iniciamos o estudo de mais uma carta de Paulo. Desta vez, aos Gálatas. Este foi outro tipo de carta escrita pelo apóstolo Paulo. Vou contar um segredo a você. Dos 66 livros da Bíblia, as cartas de Paulo são os meus preferidos livros. Elas são muito profundas. Todos os livros são inspirados, mas a lógica de Paulo faz de suas cartas documentos profundos e, ao mesmo tempo, muito práticos. Uma é diferente da outra. Uma é pastoral, outras cartas abordam o ministério e a mordomia, outras princípios teológicos. E agora iniciaremos um tipo diferente de carta, uma carta emocional. Paulo estava bravo quando escreveu para os Gálatas. Poderíamos dizer que ele estava com uma indignação justa contra eles. Compare a introdução da carta aos Gálatas com a introdução da carta aos Filipenses, aos quais ele amava muito, e mesmo com a dos Coríntios, que eram aquele povinho difícil. Mesmo na carta aos Coríntios, Paulo usou palavras de afeição e companheirismo no Evangelho. Ele chamou os coríntios de santos, está lembrado? É uma carta muito bonita. Mas não podemos dizer o mesmo da carta aos Gálatas. Não encontramos nenhuma palavra de afeição ou carinho nela, nem qualquer coisa que indique companheirismo no Evangelho. Geralmente, quando Paulo escrevia às igrejas, era para tratar de algum problema. Os Gálatas não correspondiam ao povo, não de uma cidade, mas de toda uma área que Paulo tinha evangelizado. Ele escreveu-lhes para tratar de um assunto muito mais sério do que os problemas da igreja de Corinto. O problema dos coríntios é o que mesmo na maioria dos missionários que trabalham numa cultura nova e que plantam a primeira geração da igreja. Lendo a carta aos Gálatas, podemos ter uma ideia do que estava acontecendo nas igrejas daquela região. Paulo andou por aquela área pregando o Evangelho, e o seu Evangelho era que Jesus Cristo, através da morte na cruz, tornou possível que a salvação chegasse até você. Crer no Evangelho pelo dom da fé, que vem de Deus, pode salvá-lo. Tudo isso é resultado da graça de Deus, e foi ela que o levou a enviar Cristo ao mundo para que pudéssemos ser salvos através dele. De acordo com Paulo, a salvação é pela fé e pela graça, e nada mais. Uma vez ouvi uma equação que achei muito interessante. Jesus mais alguma coisa é igual a nada, mas Jesus mais nada é igual a tudo. Paulo enfatiza nesta carta que fomos salvos para boas obras e que as boas obras validam nossa fé. Mas é a nossa fé que nos salva, não as nossas boas obras. Depois que Paulo pregou o evangelho de salvação pela graça, alguns líderes religiosos judeus começaram a pregar naquela região que, agora que o povo tinha sido salvo, precisava se circuncidar de acordo com a lei de Moisés. Eles queriam transformar aqueles gentios convertidos em judeus. Quando Paulo soube o que estava acontecendo e que alguns gentios já tinham sido circuncidados, ele ficou muito bravo e escreveu a carta de próprio punho.
Preste atenção no tom dessa carta. Ele escreve assim: Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Essa foi a fria saudação de Paulo. Depois dessa introdução fria, Paulo iniciou a carta. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Preste atenção em como ele foi enfático. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Amaldiçoado. Que palavra forte, hein? Mas, para não deixar dúvidas de que ele estivesse enganado no uso de uma palavra tão forte, ele disse: Como já dissemos e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. O que deixou Paulo tão exaltado é que estavam pregando outro evangelho, um evangelho deturpado. E para Paulo, aquilo não era a pregação do evangelho. Foi por isso que ele amaldiçoou quem estava pregando outro evangelho. Paulo estava mesmo muito exaltado, muito bravo, porque o que estava acontecendo era apostasia. E Paulo conhecia muito bem a história dos hebreus. O seu primeiro sermão em Atos 13 contém muito da história dos hebreus. Ele conhecia muito bem o assunto. E qualquer um que conhecesse um pouco da história dos hebreus, e se você estudou conosco o Velho Testamento, também sabe que a apostasia é um pecado horroroso para os judeus. Apostasia significa distanciar-se. Apo significa longe. E a outra parte da palavra significa ficar, posicionar. Por isso, apostasia significa permanecer ou posicionar-se longe, afastar-se. No final do livro de Josué, os filhos de Israel tomaram uma posição. Afirmaram que Deus era o primeiro na vida deles e que os serviriam. Mas depois, no livro de Juízes, eles se afastaram desta posição. Eles se distanciaram do compromisso que tinham firmado com Deus no final do livro de Josué. Observamos no livro de Juízes que o povo de Israel passou 7 vezes por um ciclo de apostasia. Podemos também observar quais foram as terríveis consequências daquela apostasia. Paulo via a apostasia como um câncer espiritual, muito pior do que o problema da igreja de Corinto. Nesta carta, ele confrontou este evangelho apóstata da Galácia com o evangelho absoluto. Nos versículos 11 e 12, ele continuou dando alguns dados pessoais. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado, ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Temos que encerrar o programa agora, mas você tem uma tarefa em leia toda a carta aos Gálatas para o próximo programa. Até lá. Seja bem-vindo a mais um Encontro com uma Palavra. Esse programa foi criado para ajudar você a compreender melhor toda a Bíblia, compreender não apenas intelectualmente, mas principalmente com o coração. O meu desejo é ajudar o povo de Deus a entrar na Palavra de Deus, para que a Palavra de Deus entre na vida do povo de Deus. No último programa falamos sobre os 2 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Gálatas, em que ele expõe verdades profundas que recebeu por revelação de Jesus quando estava no deserto da Arábia. No versículo 20 do primeiro capítulo, Paulo diz: Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. Quando terminamos o último programa, desafiei você a fazer uma escolha, acreditar que Paulo era um grande mentiroso,
ou que foi um dos maiores milagres do Novo Testamento, afinal, ele escreveu metade dele. Quando estudamos o Evangelho de João, disse a mesma coisa. Você teria que escolher entre considerar Jesus um lunático e mentiroso ou o Senhor da sua vida e segui-lo. Antes de continuarmos o estudo desta carta, você terá que decidir o que pensa de Paulo. Ele era um lunático, mentiroso, ou realmente recebeu de Jesus a revelação de todas essas verdades tão profundas? Você terá que fazer a sua escolha. Qualquer pessoa que lê as cartas de Paulo pode se perguntar de onde ele tirou tanta informação. Ele não estava entre os apóstolos que passaram 3 anos vivendo com Jesus. Ele conta nesta carta aos Gálatas que não foi para o seminário em Jerusalém. Logo na introdução, Paulo conta de onde tirou todas as informações compartilhadas em suas cartas. Ele escreve: Paulo, apóstolo, enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Depois, no versículo 11, ele escreveu: O evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Pregadores comuns como eu, isso mesmo, que ensinam as Escrituras, têm de dizer: eu, ministro do Evangelho, sou ministro de homens e por homens. De homens, porque fui ordenado por homens. Outros homens puseram suas mãos sobre mim e reconheceram o meu chamado de Deus para o ministério. Você já me ouviu fazer referência ao professor J. Vernon McGee. Junto com tantos outros, ele foi um dos professores que me ensinaram as Escrituras. Por isso que estou ensinando para você é de homens e por homens. Mas quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele disse: O evangelho por mim anunciado, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Com isso, Paulo estava dizendo que ele não tinha aprendido com homens, nem tinha sido ordenado por homens, mas recebeu revelação direta de Jesus Cristo. Ele estava dizendo que era apóstolo de Jesus Cristo. O próprio Jesus o tinha comissionado e ordenado apóstolo. No capítulo 2, ele conta que depois de 14 anos foi para Jerusalém e se encontrou com os apóstolos. Ele diz que foi por revelação, o que quer dizer que o Espírito o levou a Jerusalém. Os apóstolos sabiam que Paulo estava indo para lá, porque o Espírito os tinha avisado. Paulo conta sobre este encontro. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Isso é intrigante. Primeiro tenho que fazer uma pergunta. Como Paulo provou que aqueles apóstolos, como ele provou para eles que ele era tão apóstolo quanto eles? O que Paulo quis dizer quando escreveu, reconhecendo a graça que me fora concedida? O que os apóstolos viram que os convenceu que Paulo era um apóstolo como eles? A palavra charis significa graça. Chamamos a atuação da graça na vida de uma pessoa de carisma. Os apóstolos devem ter visto os dons do Espírito em Paulo e também demonstrações carismáticas, que mostraram que a graça tinha sido derramada sobre ele, que o Espírito Santo também estava nele e sobre ele, da mesma forma que estava neles e sobre eles. Os apóstolos tinham vivido com Jesus durante 3 anos, e Paulo deve ter dito que também tinha vivido durante 3 anos com Jesus. Paulo deve ter compartilhado com os apóstolos muitas coisas que ele aprendeu com Cristo. Não importa como, Paulo demonstrou aos apóstolos que ele era apóstolo tanto quanto eles. Os apóstolos estenderam a mão direita sobre Paulo e Barnabé em sinal de comunhão e disseram: Você é tão apóstolo como nós somos. Você será apóstolo para os gentios, para o mundo pagão e não judeu. Nós fomos chamados para ser apóstolos para os circuncisos, para os judeus. Eu não teria feito assim. Tem horas que tenho vontade de falar assim para o Senhor. Espera aí, Deus, eu acho que as coisas têm de ser completamente diferentes. Imaginem, Paulo era fariseu, costumava sentar-se aos pés de Gamaliel. Naquela época, sentar-se aos pés de Gamaliel era como estudar em Harvard. Paulo teve a melhor formação teológica que um judeu da época poderia ter e também tinha sido membro do Sinédrio.
Eu teria mandado para os judeus, e Pedro, aquele pescador analfabeto, teria enviado para os povos gentios e pagãos. Eu teria dito a Pedro: Pedro, você vai pregar para os gentios porque eles não entendem nada de teologia, nem de linguagem judaica. E teria mandado o doutor em teologia, o rabino Paulo, para os judeus. Mas Deus fez exatamente o contrário. Mandou o rabino, o doutor da lei, para os pagãos, como os coríntios, aproveitadores, e para outros povos bárbaros. E mandou o pescador analfabeto para pregar para os rabinos. O terceiro capítulo de Atos descreve Pedro e João sentados no meio do sinédrio e todos maravilhados com a sabedoria, a coragem e o equilíbrio deles ao responderem a todas as perguntas que lhes eram feitas. Diante de suas respostas, a única conclusão que os homens do sinédrio podiam tirar é que aqueles homens realmente tinham estado com Jesus. Era a única maneira de explicar tanta sabedoria. É assim que Deus trabalha. Apesar de John Wesley ter se formado em Oxford e de ter tido uma excelente atuação e inspirado por George Whitefield, pregou para trabalhadores simples do campo e de minas de carvão, para pessoas que tinham pouca educação. Os dois pregadores formados pela Universidade de Oxford foram chamados para pregar para trabalhadores em minas de carvão. Eles puderam ver os rostos daqueles mineiros cobertos de carvão serem lavados por lágrimas, enquanto o evangelho era pregado e muitos se convertiam. Mais ou menos 100 anos depois, Deus levantou um homem chamado Dwight Moody, que não tinha nenhum estudo e que trabalhava como vendedor de sapatos para pregar na mesma Universidade de Oxford. Sua gramática era terrível, mas mesmo assim, quando pregava, os estudantes da Universidade de Oxford se convertiam. Moody pregou na Inglaterra e muitos profissionais e acadêmicos se converteram. No começo, a plateia se chocava com sua maneira de se expressar e talvez até se perguntavam o que aquele fazendeiro americano tinha para lhes falar. Mas depois de 10 minutos ninguém se lembrava quem era Moody. Era como se ouvissem outra voz e antes de se darem conta, se convertiam. Acho que Deus tem um senso de humor muito bom. Acho que Deus gosta de pegar pessoas como George Whitefield e John Wesley, com excelente formação acadêmica, e levá-los para pregar para trabalhadores simples de minas de carvão. Ao mesmo tempo, Deus também gosta de usar homens simples como Moody para pregar na Universidade de Oxford e em auditórios da Inglaterra. Deus fez a mesma coisa com o rabino Paulo, que pregou para os gentios, e com Pedro, o pescador analfabeto, que pregou para os rabinos. Nos capítulos 1 e 2 de Gálatas, Paulo conta que é assim que Deus trabalha. Nestes 2 capítulos, ele trata da questão do evangelho apóstata. Ele chama esse evangelho apóstata de outro evangelho. Não existe outro evangelho. Existe apenas um, o que Paulo pregou quando estava na Galácia. De acordo com Paulo, esse outro evangelho é apóstata, e qualquer um que pregar outro evangelho deveria ser amaldiçoado. Para que ninguém tivesse dúvida, ele falou isso 2 vezes. Depois, confrontando esse evangelho apóstata, ele falou sobre o seu evangelho. Ele diz: eu não aprendi este evangelho em nenhuma escola de rabinos, também não aprendi de homem nenhum. Não precisei ler livros para aprender sobre ele. Eu o recebi de Deus. Jesus o revelou para mim enquanto eu estava na Arábia, e este é o único evangelho que prego. É um evangelho único e absoluto. Como já mencionei, a carta aos Gálatas foi a única carta que Paulo escreveu de próprio punho. Para todas as outras cartas ele contou com um escrivão. Você está lembrado que ele tinha um problema da visão? Ele precisava mesmo de alguém que escrevesse para ele. Podemos concluir que o seu espinho na carne era um problema de visão que o levou a quase completa cegueira. Paulo diz que escreveu esta carta de próprio punho. Ele estava tão bravo que nem conseguiu esperar o escrivão chegar. Talvez nos últimos capítulos da carta ele tenha usado letras garrafais, porque mal consegui enxergar. Tudo que falamos até agora sobre a carta de Paulo aos Gálatas foi apenas uma introdução. O conteúdo desta carta é muito semelhante ao da carta aos Romanos. Poderíamos até intitulá-la Carta de Síntese da Carta aos Romanos. Paulo estava muito tocado emocionalmente quando a escreveu. Mas por que ele estava tão emocional, vamos dizer assim? Porque a mensagem da graça que ele tinha pregado estava sendo contaminada.
Lembre-se que estas cartas não foram organizadas na Bíblia de acordo com a data em que foram escritas. Elas foram compiladas conforme o seu conteúdo. Os estudiosos não sabem afirmar, com certeza, onde Paulo estava quando escreveu esta carta, mas é certo que ele a escreveu na sua terceira viagem missionária. Alguns dizem que foi em Filipos, outros em Éfeso e outros em Corinto. Diante de tantas opiniões, só podemos concluir que ninguém sabe onde ele estava quando escreveu esta carta. Podemos fazer um estudo muito interessante se compararmos a carta aos Gálatas com o livro de Juízes no Velho Testamento. Você deve se lembrar que o livro de Juízes mostra que as consequências da apostasia são terríveis. E ainda hoje são. Se você não crê nas Escrituras, vai pregar sobre o quê? O que acontece se você não pregar o Evangelho nem as Escrituras? Este é o assunto da carta aos Gálatas. Nela, um evangelho apóstata é exposto pelo evangelho absoluto, pregado por Paulo quando ele esteve na Galácia. É uma pena, mas o meu tempo acabou. Antes de encerrar, quero passar uma tarefa para ser feita por você até o próximo programa. Vimos que Paulo estava muito bravo, porque o evangelho estava sendo confundido. Sua tarefa será ler outra vez a carta aos Gálatas e definir o evangelho apóstata e o evangelho absoluto que Paulo pregava. Tenho certeza que isso o ajudará a entender a mensagem de Paulo e a mensagem de Cristo. Até o próximo programa. Deus lhe abençoe grandemente. Que ótimo estar aqui para mais um encontro com a palavra. Você é bem-vindo. Na verdade, é um privilégio estudar a Bíblia e eu estou feliz que você esteja participando conosco. Nosso curso já nos trouxe as cartas do apóstolo Paulo, que escreveu quase metade do Novo Testamento. No programa de hoje continuaremos a estudar a carta de Paulo aos Gálatas. Depois que Paulo pregou o evangelho na região da Galácia, mestres judeus que tinham se convertido começaram a ensinar que os gentios novos convertidos deveriam manter as leis e as cerimônias judaicas para serem salvos. Eles ensinaram aos Gálatas que apenas crer no evangelho pregado por Paulo não era o suficiente. Quando Paulo soube que o evangelho que ele tinha pregado estava sendo deturpado, ele ficou muito bravo. Ele nem esperou que seu escrivão chegasse e começou a escrever a carta de próprio punho. Ele escreve assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Foi assim que Paulo começou a carta aos Gálatas. Conforme ele escrevia, confrontava o evangelho apóstata com o evangelho absoluto. Paulo disse aos Gálatas: quando eu estava com vocês, preguei o evangelho, salvação por graça, por fé e mais nada. Algumas pessoas vieram depois de mim dizendo que vocês têm de fazer outras coisas para finalizar a obra de Jesus Cristo, que o que Jesus fez não foi suficiente e que, portanto, vocês precisam se circuncidar e obedecer às leis de Moisés. Paulo atacou diretamente aquele evangelho apóstata, dizendo aos Gálatas que o evangelho que ele pregara era absoluto, pois ele o tinha recebido de Jesus Cristo por meio de revelação quando estava na Arábia. No capítulo 2, do versículo 11 até o 19, encontramos mais um trecho muito bonito desta carta, em que Paulo enfocou novamente o evangelho absoluto. O problema era que o evangelho tinha sido pervertido entre os Gálatas e por isso Paulo enfocou o evangelho de Jesus como tema central desta carta. Intitulei esta passagem do capítulo 2 de O Evangelho ao Contrário. Este ensinamento de Paulo surgiu do incidente que aconteceu com Pedro. A questão era que muitos dos que eram judeus antes de se tornar discípulos de Jesus queriam manter seus costumes judaicos. Eles se reuniram num conselho judaico em Jerusalém para resolver a questão. Foi decidido que se os judeus cristãos quisessem manter suas cerimônias e seus costumes referentes a tipos de comida e tradições, não teriam problema, desde que não vinculassem a salvação a nenhum desses costumes ou destas tradições judaicas. Também ficou decidido que os cristãos gentios não tinham de praticar os costumes religiosos judaicos. Eles não tinham de se tornar judeus.
os judeus foram instituídos a não impor obrigações religiosas sobre os crentes gentios. O segundo concílio em Jerusalém foi relatado de maneira resumida no capítulo 15 de Atos. Mas, enquanto Paulo e Barnabé pregavam o evangelho para o mundo não-judeu, a igreja continuou a ter problemas. Na cidade de Antioquia, por exemplo, havia crentes na igreja que eram judeus e outros que eram gentios. Alguns deles viviam em comunhão e até faziam suas refeições juntos. Mas eles tinham uma dúvida. Será que eles tinham de observar os costumes judaicos de alimentação enquanto estivessem juntos? Aparentemente, eles tinham duas mesas em Antioquia, uma que obedecia os costumes judaicos e outra que não. Os gentios preferiam comer na mesa que tinha bacon, linguiça, ovos, presunto, coisas proibidas pela lei judaica. Quando Paulo visitou Antioquia, todo mundo ficou esperando para ver em qual das mesas ele ia se sentar. Afinal de contas, ele era um rabino, fariseu dos fariseus, tinha estudado aos pés de Gamaliel. Paulo sentou-se com os gentios e comeu bacon, ovos, linguiça, presunto. Pedro ficou tão constrangido que também se sentou com Paulo à mesa dos gentios e, talvez pela primeira vez na vida, comeu bacon e presunto. Aparentemente, Pedro fez isso por um determinado tempo e depois parou. Gosto de tentar imaginar e montar as cenas descritas na Bíblia. Um dia o apóstolo Paulo deve ter se sentado na mesa dos gentios e alguns dos judeus que mantinham os costumes judaicos apareceram na porta. Imagino que Pedro estava bem no meio de uma dentada de um daqueles presuntos quando os judeus apareceram. Aí Pedro saiu daquela mesa e foi para a mesa dos judeus. Barnabé ficou constrangido e seguiu Pedro. Alguns dos judeus que estavam com Paulo na mesa dos gentios também se levantaram e foram para a mesa dos judeus. Quando Paulo se virou, viu o grupo de judeus entrando pela porta e ficou furioso. Ele contou este episódio em Gálatas 2, versículos de 11 a 13. Ele escreve assim: Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Paulo acabou confrontando Pedro. Ele diz: Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? Em outras palavras, Paulo estava dizendo: se eu confio em Cristo para me salvar e ainda assim preciso dessa lei para me salvar, então Cristo morreu à toa. Deus proíbe. Que coisa terrível para se dizer! Uma das verdades teológicas mais profundas foi jogada na cara de Pedro por Paulo, bem ali, na mesa de refeição em Antioquia. Foi neste contexto que Paulo apresentou o chamado Evangelho ao contrário. Depois dessa discussão com Pedro, Paulo declarou no versículo 20 do capítulo 2, Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, e Cristo morreu inutilmente. Chamo isso de evangelho ao contrário, porque o que Paulo está dizendo é basicamente isso. O evangelho absoluto, consiste em que Cristo morreu para que você viva. Mas existe o evangelho ao contrário, você morre para que Cristo viva. Este é o evangelho ao contrário. Muita gente já decorou o versículo de Gálatas 2, 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo começou dizendo que foi crucificado com Cristo. Muitas pessoas aplicam o versículo em suas vidas só até essa parte, e entram em reclusão e vão para mosteiros por causa deste versículo. Mas note bem, ele diz 3 vezes que vive. Na verdade, Paulo não está falando em morte neste versículo, ele está falando em viver, e apresenta 3 razões para viver.
A primeira é: vivo pela fé. Encontramos numa frase o resumo da mensagem da carta de Paulo aos Romanos e aos Gálatas. Eu vivo pela fé, não vivo tentando encontrar uma maneira de ir para o céu, tentando cumprir leis e regras impossíveis de serem cumpridas. Eu vivo pela fé em Cristo. Em segundo lugar, vivo porque Cristo vive em mim. Foi o que Paulo pregou. Vocês ainda não perceberam que Cristo vive em vocês e que vocês são templo de Deus? Cristo vive em você e é a esperança de glória. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu vivo porque fui crucificado. Esta é uma verdade dinâmica na nossa vida. Agora preste atenção nesse paradoxo. A única maneira de viver é morrer. A única maneira de achar vida é perdendo. É isso que Paulo está dizendo. A nossa vida é como a areia numa ampulheta. Não dá para impedir que a vida escorra, mas você corre o risco de usá-la mal ou derramá-la da maneira errada por causa de propósitos que não valem a pena. Jesus não quer que você desperdice sua vida. Devemos viver glorificando a Deus para Jesus Cristo. Devemos derramar nossa vida onde Jesus nos mandar derramar. Foi isso que Paulo quis dizer quando falou: fui crucificado com Cristo. Ele descobriu que a única maneira de salvar a vida é sacrificando-a. A única maneira de viver é morrendo. Os ensinos de Jesus e de Paulo caminham juntos. Chamei o evangelho de Paulo de evangelho ao contrário, porque o que Paulo está dizendo para Pedro na mesa de jantar é que não somos salvos por causa do cumprimento de lei referente ao que posso e não posso comer. Somos salvos pela fé na morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu para que você viva. Este é o evangelho. O evangelho, ao contrário, é você morrer para que possa viver. O batismo é uma figura muito bonita desta verdade. Como assembleiano, acredito no batismo por imersão. Uma das coisas que gosto a respeito do batismo de imersão é que ele ilustra o versículo. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quando você afunda na água, identifica-se com a morte de Jesus Cristo. Você está professando sua fé não apenas na morte de Jesus Cristo, para que você tenha perdão, mas também está professando ao mundo que você está crucificado com Cristo. Você está morrendo para suas ambições e planos. Quando você sai da água, você está professando sua fé na ressurreição. Você está declarando ao mundo que você ressuscitou com Cristo. Este é o Evangelho, ao contrário. Cristo morreu para que você viva, e agora você morre para que Cristo viva através de você. O versículo de Gálatas 2:20 é o resumo do livro de Romanos. Quando Paulo disse, vivo-a pela fé, ele sintetizou os primeiros 4 capítulos de Romanos. Depois, nos capítulos 5 a 8, quando Paulo nos mostrou como superar o pecado, ele falou, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O Espírito que vive em mim é maior do que a lei e o poder do pecado que tenta me levar para baixo. Paulo também diz, fui crucificado com Cristo. Isso corresponde aos últimos capítulos de Romanos, nos quais o apóstolo Paulo disse, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Sabe, isso é a mesma coisa do que dizer eu vivo porque fui crucificado com Cristo. Apresentei meu corpo a Ele como um sacrifício vivo. Bom, infelizmente o programa está terminando, mas lhe convido, não perca o próximo encontro com a palavra. Até lá. Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Em nosso programa estamos estudando todos os livros da Bíblia, um de cada vez. Você é um ouvinte novo? Junte-se a nós. Já estudamos desde o livro de Gênesis e agora estamos passando pelas cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento. No final do último programa, estudamos a carta de Paulo aos Gálatas. Nos capítulos 13 e 4, Paulo aborda o que chamei de a perspectiva do Evangelho. Infelizmente, nosso tempo não permite que estudemos cada um dos textos em profundidade, analisando versículo por versículo. Eu gostaria de poder fazer isso, a carta aos Gálatas, porque esse é um texto muito profundo. Nós observaremos as 8 perguntas que Paulo faz no capítulo 3, porque elas nos farão refletir. Paulo fazia perguntas da mesma maneira que Jesus fazia. Em apenas um dos evangelhos, no de Mateus, Jesus fez 83 perguntas. O rabino Gamaliel também gostava de ensinar fazendo perguntas.
Uma vez um velho professor rabino estava dando sua aula e fazendo perguntas e respondendo as perguntas dos alunos com outras perguntas, quando alguém perguntou: por que o senhor sempre responde a uma pergunta com outra pergunta? E o rabino respondeu: e por que não? Paulo fez 8 perguntas no capítulo 3 de Gálatas para construir uma argumentação muito forte sobre a justificação pela fé e não pelas obras. Desta forma, ele ensinou que manter a lei ou as regras não salva ninguém. Em sua argumentação, Paulo usa 2 ilustrações. Uma delas é de Abraão. Sempre que lemos sobre fé no Novo Testamento, encontramos o nome de Abraão. Nesse texto, Paulo revela uma verdade sobre Abraão que não encontramos em nenhum outro lugar da Bíblia. Paulo fala que Abraão sofria de uma doença e que essa doença era a fé. Eu resumi assim o que Paulo falou no capítulo 3 de Gálatas sobre Abraão. Qualquer um que receber de Deus o dom da fé para crer no evangelho absoluto que preguei quando estava com vocês, sofre da mesma doença de fé que Abraão tinha. Por que será que algumas pessoas ouvem o evangelho e creem, e outras ouvem a mesma coisa e acham que é a maior besteira que já ouviram na vida? Não é uma questão de ser mais ou menos inteligente, ou de ser iluminado, ou de ser racional. A fé não é uma questão de inteligência. A fé é uma questão de receber um dom de Deus. Deus quer dar a você o dom da fé. Paulo falou isso em Filipenses, capítulo 1, verso 29. Ele escreve: a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo. A questão é saber, você quer crer? Você quer receber o dom da fé? Aqueles que creem no Evangelho não podem se gloriar disso. Se você tem fé, porque Deus deu a você o dom da fé. A fé é um dom de Deus, conforme Paulo declarou em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. A fé não é uma questão de obras. Abraão creu quando Deus lhe disse que sua descendência seria tão numerosa como os grãos de areia na praia ou como as estrelas no céu. Este homem extraordinário creu em Deus. Deus então olhou para ele e disse: vejam este velhinho, ele já tem 100 anos. Eu falei para ele que ele seria pai. Ele acreditou. Eu gosto quando digo alguma coisa e as pessoas acreditam. Declaro este homem justo porque ele creu em mim. No capítulo 13 de Gálatas, Paulo diz que se você tem esta fé salvadora e crê no Evangelho de Cristo, então você é filho de Abraão. Em outras palavras, você é um judeu. Por isso não é possível que alguém seja discípulo de Jesus Cristo e odeie judeus, porque se você compreende o capítulo 13 de Gálatas, entende que você mesmo é um judeu. Espiritualmente você é um judeu. Você é um filho legítimo de Abraão, se tiver o dom da fé e sofrer da mesma doença de fé da qual Abraão sofria. Paulo também afirma que a lei que estamos tentando usar para nos salvar tem um propósito e, neste capítulo, lança para nós uma perspectiva da lei e fala sobre qual é a função dela: mostrar a você que você precisa de um Salvador. Paulo diz que é a lei e que a lei foi uma linha reta que Deus estabeleceu ao lado de todos os caminhos tortos da sua vida para evidenciar a você que sua vida é toda torta. A lei não veio para salvar, mas para mostrar que você jamais poderá ser salvo cumprindo a lei. A pergunta que Paulo faz nesta parte do texto é: se você podia ser salvo através do cumprimento da lei, por que Cristo teve que morrer na cruz? Se você podia ser salvo cumprindo a lei, então Cristo morreu à toa. Deus não teria mandado seu filho para morrer na cruz se você pudesse ser salvo cumprindo a lei. Não seria muito inteligente da parte de Deus mandar Jesus para morrer na cruz se você pudesse resolver o problema cumprindo toda a lei? Se você acha que boas obras podem salvá-lo, como você sabe que já fez uma quantidade suficiente de boas obras para ser salvo, como você sabe se já atingiu o número suficiente de pontos ou não, hein? São estas questões que encontramos no capítulo 3 de Gálatas. Quando Paulo coloca a lei em perspectiva, ele fala que a lei tem o seu propósito e sua função. Paulo foi criado numa casa de romanos e teve uma ótima educação. Provavelmente ele foi educado seguindo o costume da época por algum tutor particular que ensinava, disciplinava, educava, instruía e preparava a criança para exercer sua cidadania romana. Paulo dizia que este era o propósito da lei. A lei servia apenas como um tutor do povo escolhido de Deus que o preparava para a salvação. Esse era o propósito da lei, mostrar que você não poderia salvar-se a si mesmo e que por isso Cristo veio, porque você precisava de um Salvador.
No capítulo 4, Paulo apresenta uma alegoria do Evangelho. Primeiro, ele apresentou o Evangelho apóstata, depois o Evangelho absoluto, depois o Evangelho ao contrário, o Evangelho em perspectiva e as ilustrações de Abraão. O próximo Evangelho que Paulo apresenta é o alegorizado. Paulo usa de forma alegórica a história de Abraão, que teve 2 filhos, Ismael e Isaque. E é daí que tiramos um princípio bíblico de interpretação. Ouça a definição do que é uma alegoria. Alegoria é uma história na qual personagens, lugares e coisas têm outro significado, geralmente ligado a um princípio moral. Quando estudamos o Velho Testamento, vimos várias alegorias e veremos outras mais no livro do Apocalipse. No Evangelho de João, também vimos algumas porque ele escrevia usando figuras. Paulo afirma na carta aos Gálatas que Abraão tinha 2 filhos. Este é um fato histórico. Se você for à Terra Santa hoje, verá nitidamente a presença de 2 povos distintos, os árabes e os judeus. Se Abraão não tivesse dado ouvidos à sua mulher, hoje não haveria crise do Oriente Médio, mas ele ouviu e teve um filho com a serva egípcia de Sara. Ele teve um filho com Agar. Este filho Ismael se tornou o pai de todos os árabes muçulmanos que o reconhecem. Mas para Paulo isso também é uma alegoria. Esse primeiro filho de Abraão, Ismael, foi uma figura da carne, da obra da carne, da natureza humana, sem a ajuda de Deus. Deus tinha dito a Abraão que lhe daria um filho, e Abraão tentou dar uma forcinha para Deus. Afinal, ele já tinha esperado muito tempo por aquele filho, e até sugeriu vários planos que passavam por cima de Sara. Ele sugeriu que Ló fosse o herdeiro que Deus havia lhe prometido, ou, conforme o capítulo 15 de Gênesis, o seu servo. Finalmente, no capítulo 16 de Gênesis, Abraão deu uma mãozinha para Deus, gerando Ismael com a serva de Sara, chamada Agar. Ter o filho com a serva Agar seria um costume aceitável naqueles dias. Naquele contexto histórico não era considerado imoral. Mas Paulo destacou que Ismael foi um projeto só de Abraão, da sua carne, sem a ajuda de Deus. Essa história de Agar e Ismael é uma alegoria da carne. Quando Paulo fala em carne, refere-se ao que fazemos por nós mesmos, sem a ajuda de Deus, de acordo com nossos planos, sem buscar a Deus, sem orar, sem se importar com o que Deus pensa. A isso Paulo chama de obras da carne. Pode ser que você ouça pessoas orando assim: eu reivindico isso, eu reivindico aquilo. Na verdade, elas estão dando ordens a Deus: cure tal pessoa, faça isso, faça aquilo, porque eu reivindico. Paulo afirma que isso é agir na carne, não é oração, não é de Deus. Orar é se apresentar a Deus como uma folha de papel em branco, pronta para ser preenchida com as ordens de Deus. Paulo afirma que nós, os crentes, temos 2 grandes forças atuando em nossas vidas, que é a carne e o espírito, uma guerreando contra a outra. Você não para de existir quando recebe o Espírito Santo. Você se lembra que Paulo afirmou 3 vezes em Gálatas 2:20? Eu vivo, eu vivo, eu vivo. Ele disse: eu vivo porque Cristo vive em mim, vivo pela fé no Filho de Deus. Depois Paulo diz que vive porque foi crucificado com Cristo. Quando recebemos Jesus, podemos escolher entre viver de acordo com o que Ele nos manda viver ou viver do nosso próprio jeito. E isso é viver na carne, resulta em obras da carne. Paulo afirma que os 2 filhos de Abraão representam uma alegoria. A história do filho de Abraão com Agar e Ismael é uma alegoria da carne. A história do filho de Abraão com Sara e Isaque é uma alegoria do espírito, porque só Deus poderia fazer com que ela concebesse, porque os 2 já eram velhos, avançados em idade, e Sara já tinha passado da idade fértil. O nascimento de Isaque foi um milagre. Quando Deus apareceu a Abraão, ele assegurou que Sara seria a mãe de Isaque. Abraão riu porque não podia acreditar que Deus pudesse incluir Sara neste milagre. Você se lembra do espinho na carne de Paulo? Deus revelou que tinha lhe dado aquele espinho na carne porque não queria que Paulo trabalhasse em suas próprias forças. Isso produziria obras da carne. Deus deixou que ele ficasse fraco para que dependesse totalmente dele e produzisse fruto do Espírito na sua vida e no seu ministério. Esta é a síntese do capítulo 4 de Gálatas. No capítulo 5, Paulo contrasta as obras da carne com o fruto do Espírito.
No capítulo 4, ele fez uma alegoria das obras da carne e do fruto do Espírito. Ele apresentou o Evangelho alegorizado. Ele disse que Abraão teve 2 filhos. O primeiro filho é uma alegoria da carne, mas o segundo filho é uma alegoria do Espírito. Paulo disse aos Gálatas e a nós que não fomos salvos graças ao nosso próprio esforço. Nosso próprio esforço não salva ninguém. Deus teve de nos salvar através de Jesus Cristo. O Espírito Santo nos deu a experiência do arrependimento e o dom da fé para que crescêssemos e recebêssemos a salvação de Deus. Esta é a essência da mensagem do Evangelho absoluto apresentado por Paulo na carta aos Gálatas. Infelizmente eu tenho que encerrar o programa agora, mas antes disso seja sincero comigo. Você achava que poderia ser bom o suficiente para seguir um monte de leis e regras e se salvar? Paulo diz que isso é obra da carne, você tem de nascer do Espírito. É Deus quem faz isso, é Ele quem faz isso em nossas vidas. Você já foi salvo milagrosamente por Deus? Se ainda não, fale com Ele, diga que você quer que Ele o salve do poder do pecado e da morte. Que Deus possa lhe abençoar grandemente. Espero você para o próximo encontro com a palavra. Até lá. Seja bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Estamos terminando o estudo da carta de Paulo aos Gálatas. Paulo encerrou esta carta contrastando as obras da carne e o fruto do Espírito. Ouça a comparação que ele fez destas duas forças que lutam entre si no crente. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Agora que já estamos chegando ao final do estudo da carta de Paulo aos Gálatas, podemos concluir que o seu enfoque era o Evangelho. Os Gálatas estavam pervertendo o Evangelho que Paulo tinha pregado. Os judeus legalistas iam onde Paulo já tinha pregado e pregavam um evangelho diferente. No capítulo 1, Paulo enfocou o evangelho absoluto. No segundo, o evangelho ao contrário. No terceiro, ele colocou o evangelho em perspectiva. E no quarto, ele nos apresentou o evangelho alegorizado. Mas quando chegamos ao capítulo 5 e depois ao 6, nós nos deparamos com a abordagem do evangelho da colheita. Desta vez, Paulo usa a metáfora da semeadura e da colheita. Paulo usa a mesma alegoria que Tiago usou em sua epístola. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Em outras palavras, a justiça vem à nossa vida se semearmos as sementes certas no jardim dela. Podemos semear sementes boas ou ruins. Paulo afirma que no jardim da vida temos 2 potenciais. Podemos plantar as obras da carne ou os frutos do Espírito. Quando as sementes do Espírito são plantadas no jardim da nossa vida, o resultado é Gálatas 5:22 e se chamam fruto do Espírito. Ouça com atenção o que Paulo fala nos versículos 16 a 26 do capítulo 5 de Gálatas. Vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. E preste bem atenção nisso. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, que são atividades com espíritos demoníacos, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos.
Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Esta passagem em que Paulo contrasta o fruto do Espírito com as obras da carne é demais. Paulo continua no capítulo 6, contando que o encontro com Jesus e com seu evangelho absoluto se dá na cruz. Ele conta sobre seu encontro com Jesus Cristo na cruz. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. O que Paulo está falando nos capítulos 5 e 6 de Gálatas é que quando entendemos o Evangelho de Jesus Cristo e temos um encontro com Ele aos pés da cruz, passamos a ter dentro de nós estes dois potenciais. Mesmo sendo crentes e espirituais e tendo recebido o Espírito Santo, podemos semear sementes das obras da carne nas nossas vidas e colher corrupção, ou podemos semear sementes do fruto do Espírito e colher criação. No final do capítulo 6, Paulo fala que a questão não é a circuncisão. A questão é ser nova criatura. Você é uma nova criação de Jesus Cristo? Em 2 Coríntios, Paulo descreveu a conversão ou o novo nascimento assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. Foi isso que Paulo disse àqueles legalistas que estavam dizendo aos Gálatas que deveriam cumprir as leis judaicas e se circuncidar para serem salvos. Esta passagem dos capítulos 5 e 6 de Gálatas é muito parecida com a passagem dos capítulos 7 e 8 da carta aos Romanos, em que Paulo falou sobre as lutas do homem interior. Tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Paulo fala desta mesma verdade na carta aos Gálatas e na carta aos Romanos. Chamamos estas passagens de textos da santificação, nos quais Paulo ensina como estar separado para seguir a Cristo. Todas elas têm esse objetivo. Você pode semear as sementes certas no jardim da sua vida e colher criação, chamada de vida eterna. A vida eterna é uma qualidade de vida eterna aqui nessa dimensão terrena e também a vida eterna para sempre na próxima dimensão, resultado de você ter semeado as sementes certas no jardim da sua vida. Por isso essas passagens foram escritas. Elas são muito reais e nos ensinam que, quando recebemos o Espírito Santo, nossa carne, nossa natureza humana, sem o cuidado de Deus, não é erradicada nem arrancada de nós. O mal está presente em você, conforme Paulo afirma em Romanos 7. Aqui em Gálatas 5, ele diz que estas duas naturezas estão em conflito dentro de você. Você nunca fica livre da pressão desta guerra no seu interior. Esta batalha diária em nosso homem interior é real. Há muitos anos o chefe de uma tribo de índios tinha se convertido e o missionário que o tinha levado a Cristo voltou à tribo para uma visita. O missionário perguntou como iam as coisas e o chefe disse: "É como se existisse dois cachorros, um branco e um preto, brigando dentro de mim." O missionário perguntou qual dos dois estava ganhando a luta. O chefe respondeu: "Depende de qual eu alimento melhor." Olha só que princípio teológico importante, hein? Paulo está nos dizendo que temos duas naturezas em nosso homem interior, a carne e o espírito. Eles estão em guerra porque são contrários um ao outro. Existe um conflito acontecendo no homem interior de cada discípulo de Jesus. Muitos textos bíblicos que são usados em pregações evangelísticas foram escritos num contexto de ensino para os crentes. No Sermão da Montanha, Jesus fala sobre o caminho largo e sobre o caminho estreito. Muitos pregam sobre este texto dando uma conotação evangelística. Dizemos aos pecadores: você está no caminho largo que leva ao inferno, você precisa entrar no caminho estreito que leva para o céu. Quando estudamos o Sermão da Montanha, aprendemos a lição que foi dada aos discípulos, que mostra como ser parte da solução de Jesus Cristo e parte da resposta de Jesus Cristo para os problemas desse mundo. Jesus lhes disse que, como discípulos dele, eles poderiam achar que existia um jeito fácil de ser parte da sua solução. Eles poderiam andar pelo caminho largo e seguir o caminho com menos obstáculos, mas eles nunca seriam parte da sua solução desta forma. O caminho largo não leva a lugar nenhum. No capítulo 6 de Gálatas encontramos outro texto que é muito usado em pregações evangelísticas.
São os versículos 7 e 8. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Esta é uma opção que os crentes, quem é espiritual tem. Paulo disse aos Coríntios que o homem natural não recebeu o Espírito, por isso ele não pode entender as coisas espirituais. Um cachorro late porque é um cachorro. Um pecador peca porque é um pecador. É um homem não espiritual. O que mais ele poderia fazer se não pecar? Mas vocês que são espirituais, Paulo diz, podem escolher entre andar na carne ou andar no Espírito. Paulo diz que quando um homem espiritual anda na carne, ele é carnal. Você não tem de viver na carne, nem de andar na carne, nem de produzir obras da carne, mas pode escolher fazer isso porque é uma criatura com liberdade de escolha. Paulo diz que nós que somos espirituais devemos viver e fazer tudo no Espírito. Devemos plantar sementes espirituais nas nossas vidas e produzir fruto do Espírito porque temos o potencial para isso. Quando Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, usou uma frase que tem sido um desafio na minha vida desde que eu me converti. Graças a Deus que sempre me conduz vitoriosamente em Cristo. O escritor e fundador de um instituto bíblico no estado americano da Carolina do Norte, Robert McQuilkin, escreveu um livro intitulado Sempre em Triunfo. Quando seu filho se tornou presidente desse instituto, disse-me que, quando pequeno, sempre viu seu pai em triunfo espiritual, sempre andando vitoriosamente com Cristo. Ele nunca o viu bravo, fora de controle, emburrado ou deprimido. Ele estava sempre vitorioso. Em seu livro, Robert McQuilkin afirma que é possível andar sempre vitoriosamente. Pela graça de Deus, ele conseguiu. Tenho 5 filhos e, infelizmente, e para minha vergonha, eles não podem dizer o mesmo de mim. Eles já me viram mais de uma vez fora da posição de vitória. Não que eu deva ser assim, só estou sendo honesto e transparente, confessando que não foi sempre que eu andei vitoriosamente. Mas creio de todo o meu coração que poderia ter andado sempre vitoriosamente. As Escrituras dizem que isso é possível. Você não precisa pecar. Devemos andar vitoriosamente, esta é a regra para o crente, para a pessoa espiritual. O anormal é falhar. Uma vez um fazendeiro me disse que se uma ovelha cair na lama, grita desesperada porque detesta a lama. O porco também vai gritar, mas de prazer, porque ele adora a lama. Esta é a diferença entre o homem espiritual e o homem natural. Não era normal para o filho pródigo aquele chiqueiro onde ele foi parar. Quando ele decidiu voltar para a casa de seu pai, lemos que ele caiu em si e disse para si mesmo, eu não pertenço a esse chiqueiro porque não sou um porco, sou um filho. Paulo afirma que o normal na vida cristã é o fruto do Espírito. As obras da carne não devem ser a regra para alguém que nasceu de novo, embora essa pessoa acabe produzindo também obras da carne. Podemos acabar fazendo qualquer uma dessas obras da carne, mas elas não são a regra para nós que nascemos de novo. Todo crente deve viver, pela graça de Deus, uma vida santificada. Gostaria que você pensasse nisso profundamente e não perca o próximo programa Encontro com a Palavra. Deus lhe abençoe e até lá. Seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Nosso programa faz parte de um curso de estudo de todos os livros da Bíblia. Já estudamos todos os livros do Velho Testamento e agora estamos estudando as cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento. No programa de hoje concluiremos o estudo da carta de Paulo aos Gálatas. No final desta carta, Paulo faz uma comparação entre o que ele chama de obras da carne e o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é composto por 9 partes. As 3 primeiras nos incentivam a olhar para dentro de nós mesmos, que é o amor, alegria e paz. Muito do que se chama de amor hoje não tem nada a ver com o que Paulo quis dizer aqui. Paulo estava se referindo ao amor ágape, descrito no capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios. De acordo com Paulo, quando vivemos o amor ágape, experimentamos um tipo de amor que é indestrutível porque é incondicional. Ele é irresistível porque é inspirador para aqueles que o recebem. Quando esse amor ágape sai de você, é o fruto do Espírito se manifestando. Esse amor não vem de você, mas de Deus. Só Deus pode amar com amor ágape, e a única maneira de amarmos com este tipo de amor é se Deus amar através de nós.
O amor ágape é expresso através da nossa vida, nos relacionamentos com outras pessoas, e isso acontece como manifestação do fruto do Espírito em nós. Paulo fala que a alegria é um fruto do Espírito. Você já se perguntou qual é a fonte da alegria? Tem pessoas que acham que a alegria despenca do céu indiscriminadamente sobre umas pessoas e sobre outras não. Errado. Não é isso que as Escrituras ensinam. Jesus ensinou que as circunstâncias não importam, você pode ter alegria. O Espírito Santo pode dar alegria, porque ela é uma evidência de que ele habita em você. Conheço um pastor que há 45 anos quis trabalhar na igreja do pastor que o tinha levado a Cristo. Aquele pastor tinha o dom da exortação e sua pregação captava a atenção de todos que a ouviam. O jovem pastor trabalhava na área social e disse ao seu pastor que gostaria de fazer parte de sua equipe. Depois de pouco tempo, aquele pastor disse que aquele jovem deveria ir para uma outra cidade, pastorear uma congregação. O jovem pastor ficou desanimado, mas aí seu pastor mostrou para ele o versículo 4 do capítulo 6 de Gálatas, que diz: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. A alegria daquele jovem pastor era o ministério do seu pastor e não o seu próprio ministério. Mas o pastor disse que ele deveria ter a alegria de ser usado por Deus. Por isso, o fez ir para uma cidade distante, 25 quilômetros. E foi assim que pastor Dick Woodward começou o seu ministério, que depois se tornou o ministério Encontro com a Palavra. Por muito tempo não aconteceu nada, mas quando Deus começou a abençoar aquela igreja, houve muita alegria. Quando somos frutíferos, temos alegria, mas há outras coisas que nos levam à alegria. Paulo diz que existe alegria pelo fato do Espírito Santo habitar em nós. É por isso que Paulo pôde escrever a epístola da alegria aos Filipenses. E ele estava na prisão quando escreveu esta carta. Naquela carta, Paulo fala muito sobre alegria. Se você estivesse na prisão, principalmente numa prisão em Roma, você escreveria sobre alegria? Paulo pôde escrever sobre alegria quando estava preso, porque a alegria é fruto do Espírito e ele estava cheio do Espírito Santo lá dentro da prisão. As partes do fruto do Espírito são 9. Além do amor e alegria, existe a paz. A condição para se ter paz é ter o Espírito Santo habitando em você. Paulo diz que esta paz transcende a compreensão humana. Corrie ten Boom foi prisioneira num dos campos de concentração nazista e saiu de lá com sua fé ainda maior e mais triunfante. Ela tinha uma paz incompreensível porque era cheia do Espírito, uma paz que transcendia a compreensão humana. Depois de falar sobre amor, alegria e paz, Paulo lista mais 3 partes do fruto do Espírito. Amor, alegria e paz são sentimentos que vêm de dentro de nós, cuja fonte é o Espírito Santo. As outras partes do fruto do Espírito têm a ver com o nosso relacionamento com outras pessoas. Paciência, amabilidade e bondade. Eu não sou naturalmente paciente. Como sou pastor, deveria ser, mas engano todo mundo, porque na carne, quando não sou guiado por Deus, quero tudo para ontem e do meu jeito. Imagine um patinho nadando calmamente num lago. Superficialmente ele parece calmo e tranquilo, mas lá por baixo da água as suas patinhas estão fazendo maior esforço. Eu sou como um pato e sei que se quiser ser paciente terei que recorrer ao Espírito. Essa paciência é um dos resultados do nosso relacionamento com Deus e é um processo de fé. Você já passou pela experiência de ter de esperar para que uma criança crescesse? Minha esposa e eu tivemos que esperar até que nossos 4 filhos se convertessem. Quando a paciência está relacionada aos nossos relacionamentos, como quando você pediu que Deus fizesse algo na vida de outra pessoa, você precisa do tipo de paciência que pode ser chamada de espera de amor. Não estava em nós ser paciente para esperar que nossos filhos crescessem espiritualmente. A tendência era forçar, coagir, manipular e fazer qualquer coisa para que eles se convertessem. Mas, às vezes, temos de esperar que o Senhor trabalhe na vida dos nossos filhos. A Bíblia nos ensina a esperar no Senhor. Às vezes, isso é tudo que temos de fazer. O amor espera. Mas precisamos do tipo de paciência sobrenatural.
essa paciência que é fruto do Espírito. Eu nunca tinha me importado em dar gorjetas, até que minha filha foi trabalhar como garçonete. Quando eu comia onde minha filha trabalhava, dava uma boa gorjeta. Um dia, enquanto estava comendo num restaurante, dei conta de que deveria tratar todas as garçonetes como tratava minha filha. É isso que significa amabilidade, ser amável e tratar todo mundo como se fosse da sua família. A amabilidade também é fruto do Espírito. O terceiro fruto, que tem a ver com os relacionamentos, é a bondade, e é resultante do Espírito Santo morando em você. O Novo Testamento conta que Jesus saía fazendo o bem. Boas obras não salvam, mas também não é errado ser bom nem fazer boas obras. O pregador John Wesley dizia: faça o bem sempre que puder, para quem você puder, onde você puder, da maneira como você puder e enquanto você puder. Faça o bem, faça coisas boas. A bondade é fruto do Espírito. Não existe maior fonte de boas obras do que o Espírito Santo. Quando olhamos para dentro de nós mesmos, vemos o fruto do Espírito manifestado através do amor, da alegria e da paz. Quando olhamos ao redor, o fruto do Espírito é paciência, amabilidade e bondade. Quando olhamos para cima, o fruto do Espírito é fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vamos primeiro falar sobre fidelidade. Esta característica é muito importante para mim, porque quando me converti não tinha nenhuma disciplina. Entre meus 10 e 14 anos, minha mãe ficou doente e acabou morrendo, deixando meu pai sozinho para nos criar. Tudo virou uma bagunça. Eu nem voltava para casa à noite. Nós, os filhos, ficamos totalmente largados durante anos. Aconteceu que, ao final da minha adolescência, eu não tinha qualquer disciplina. Mas, quando me converti e o Espírito Santo passou a habitar em mim, encontrei disciplina e, como resultado disso, passei a ter mais responsabilidade. Mansidão é outro fruto do Espírito. Não sei porquê, mas todos nós temos uma marca de crueldade, principalmente os jovens. Eu tinha essa marca e tinha prazer em machucar pessoas e principalmente animais. Quando me converti pela primeira vez na minha vida, passei a gostar dos bichos. Isso é uma prova de que o Espírito Santo habitava em mim, passou a habitar em mim. E habita em mim. A mansidão que tenho hoje é fruto do Espírito. A última parte do fruto do Espírito que Paulo menciona é o domínio próprio. Um conhecido que se aposentou como superintendente de escola disse-me algo sobre o comportamento humano que achei muito interessante, principalmente para quem tem filhos ou é professor ou pastor. Ele disse: algumas pessoas são como rodas. Se alguém não empurrar, não funcionam, não andam. Outras são pipas, precisam de uma linha, senão se perdem no ar. Outras são como bolas, nunca sabemos onde vão cair da próxima vez. Outras ainda são como balões, sempre cheias e prestes a explodir. Outras são como pneus furados, sempre têm de receber um ar. Mas existem aquelas que são como bons relógios, de ouro puro, simples e claras, pontuais, responsáveis, sempre quietas e trabalhando e cheias de boas obras. No capítulo 5 de Gálatas, o apóstolo Paulo diz que se somos cheios e controlados pelo Espírito Santo, funcionaremos como um reloginho. Com autocontrole, domínio próprio e eficiência. No final desta carta aos Gálatas, Paulo diz algo muito profundo. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paulo falou a mesma coisa em Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Todos que se convertem passam por uma crise de comprometimento com Jesus Cristo. Nele Paulo diz: irmão, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E quando ele diz ofereçam, ele está dizendo rendam ou disponham seus corpos para Deus. Paulo encerra sua carta aos Gálatas, nos exortando a nos render aos pés da cruz de Jesus Cristo e entregar nossas vidas a Ele. Quando você fizer isso, o mundo estará morto para você e você morto para o mundo. No final da carta ele diz: que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus.
Paulo está dizendo que seu corpo tinha cicatrizes que provavam o seu comprometimento com Jesus e com a cruz dele, e através de Jesus, que tornou-se uma nova criação. O importante na nova vida com Cristo não é a circuncisão, mas ser uma nova criação. Os seguidores de Jesus Cristo têm dois potenciais, criação ou corrupção. A diferença entre os dois é determinada na cruz de Jesus Cristo. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esta confissão de fé determina a diferença entre a nova criação e a corrupção para quem nasceu de novo, para o discípulo de Jesus controlado pelo Espírito Santo. Minha oração é que esta seja sua confissão de fé também. Leia a carta de Paulo aos Gálatas e aprenda a viver na fé, no Filho de Deus e no poder do seu Espírito. Que Deus possa lhe abençoar grandemente. Espero você para o próximo programa. Até lá. Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Temos estudado toda a Bíblia, um livro de cada vez. Estamos gratos a Deus por você estar conosco. Sua atenção nos dá muita alegria. No programa de hoje, passaremos a carta aos Efésios. Mas antes de começar, gostaria de fazer as últimas observações a respeito da carta aos Gálatas. Nesse estudo do Novo Testamento, me sinto como se estivesse apresentando para vocês um amigo muito querido. Gostaria que você atentasse para uma passagem biográfica de Paulo na carta aos Gálatas, que nos revela um pouco sobre o seu espinho na carne. A passagem é Gálatas 4, versículos 12 a 16, e diz assim: Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Esta passagem traz uma importante revelação sobre o apóstolo Paulo. Os estudiosos não sabem dizer com precisão qual era a natureza deste espinho na carne de Paulo. Poderia ser o resultado de uma doença ou uma ferida. Paulo passou por tantos apedrejamentos e açoites. É bem possível que ele tivesse ficado com sequelas. Talvez fosse uma consequência da cegueira momentânea da estrada de Damasco quando ele se encontrou com Jesus Cristo. Seja lá qual fosse a causa, o fato é que ele tinha esse espinho na carne. Esse texto nos faz pensar que talvez a aparência física de Paulo tivesse sido muito afetada por esse espinho na carne, tanto que ele sugere certa repulsa por parte dos Gálatas. Você está lembrado que Paulo contou que os Gálatas, se pudessem, teriam até tirado os olhos e dado a ele? Isso indica que Paulo tinha a visão muito debilitada, quase cegueira total. Talvez tenha sido por isso que não era o próprio Paulo quem escrevia as cartas, com exceção à carta aos Gálatas. Ele sempre tinha alguém, um escrivão, que escrevia as cartas para ele, porque não enxergava bem. Em Gálatas 6:11 ele diz: Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Acho que você não deixou passar despercebida uma pergunta no final dessa passagem, né? Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Uma vez vi este versículo numa placa no escritório de um homem de negócios. A última coisa no mundo que as pessoas querem ouvir é a verdade. Mesmo aquelas pessoas que pagam uma fortuna a terapeutas não suportam ouvir a verdade. Os terapeutas têm de ser muito habilidosos para guiar o paciente à verdade que ele precisa enxergar para se libertar de seus problemas. E há uma pergunta muito profunda aí. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Depois, no capítulo 4, versículo 19, Paulo fez uma declaração muito interessante, já que estamos estudando sobre o novo nascimento. Ele diz: Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Todos sabemos que Cristo em nós é a esperança da glória, conforme Paulo fala na carta aos Colossenses.
Mas, como Jesus estabelece residência em nossas vidas, nós evangélicos enfatizamos o conceito de receber a Cristo. Pedimos que as pessoas façam uma breve oração pedindo que Cristo entre em seus corações. Eu não encontro nenhuma referência desse procedimento nas Escrituras. Encontramos passagens que dizem que Cristo está plantado em nossas vidas como uma semente. Pedro diz que Cristo nasce em nós através de uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus. De acordo com Pedro, a palavra de Deus fertiliza a semente da nossa fé e Cristo nasce em nós. Paulo sugere a mesma coisa quando escreveu: até que Cristo seja formado em vocês. Como Cristo estabelece residência em nossas vidas? Essa é uma pergunta muito importante. De acordo com Pedro e com Paulo, Cristo nasce em nós. Outro versículo que também não podemos deixar passar em branco é Gálatas 5 e verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Poderíamos parafrasear esse versículo assim: Cristo nos libertou. Certifiquem-se de que vocês continuarão livres e não se prendam novamente às correntes de escravidão das leis e cerimônias judaicas. Cristo nos libertou. Paulo enfatiza muito a questão da liberdade na carta aos Gálatas. Sem dúvida, a liberdade é a mensagem aos Gálatas. Cristo vos libertou das cadeias do legalismo. Não se prendam novamente, porque Cristo vos libertou. Onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. Você, nosso ouvinte, já experimentou a verdadeira liberdade no seu espírito? Não abra mão disso. Paulo foi muito claro no versículo 19 do capítulo 5, quando falou sobre as obras da carne: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Se o que eu acabei de ler faz parte da sua vida, segundo o que Paulo nos ensina, você é escravo de desejos pecaminosos e precisa ser liberto pelo poder de Jesus Cristo. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Esse é o versículo 16. Nosso tempo está voando e precisamos continuar com o nosso estudo. Mas vamos iniciar agora o estudo da carta de Paulo aos Efésios. Esta carta é muito importante e seu conteúdo muito profundo. Foi em Éfeso que Paulo passou mais tempo. Mencionamos isso quando estudamos o livro de Atos e vimos que Paulo visitou os Efésios na sua segunda viagem missionária. Mas foi só durante a terceira viagem missionária que ele realmente trabalhou ali. Está tudo registrado nos capítulos 18 e 19 de Atos. Foi em Éfeso que Paulo dirigiu um pequeno seminário chamado Escola de Tirano, onde ele ensinava diariamente. Minha visão para o ministério Encontro com a Palavra surgiu do modelo da escola de Paulo em Tirano. Paulo ficou em Éfeso durante 2 anos e meio ou 3 ensinando na escola de Tirano. Algumas traduções da Bíblia trazem uma nota de rodapé dizendo que ele ensinava nessa escola das 11 da manhã às 5 da tarde. Além deste seminário ou deste encontro com a palavra que ele tinha em Éfeso, Paulo também plantou uma das suas igrejas mais frutíferas. Ele foi um grande plantador de igrejas. Nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse, encontramos cartas dirigidas para 7 igrejas. É possível que a igreja de Éfeso tenha sido a igreja-mãe, que originou 6 outras igrejas. Isso significa que a igreja mais frutífera do ministério de Paulo teria sido a de Éfeso. Também é bem possível que este seminário dirigido por Paulo tenha treinado os pastores destas outras igrejas. Essa igreja que Paulo plantou em Éfeso se tornou a igreja-mãe de outras igrejas satélites. Você já deve estar familiarizado com elas: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estas 6 igrejas, mais a igreja de Éfeso, são as 7 igrejas sobre as quais lemos nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. Como podemos notar, o ministério de Paulo de plantar igrejas em Éfeso foi frutífero. Pode até ser que esta carta aos Efésios fosse uma carta circular, não só para a igreja de Éfeso, mas também destinada às 6 outras igrejas. Como a igreja de Colossos pertencia à mesma região, pode ser que ela também fizesse parte deste grupo de igrejas satélites.
Outra razão que faz esta carta ser tão importante é o seu conteúdo. Sua mensagem central está resumida neste versículo: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Neste versículo, Paulo disse: Vocês crentes controlados pelo Espírito têm todas as bênçãos espirituais que precisam para viver como nascidos de novo. Ele diz que essas bênçãos estão nas regiões celestiais em Cristo. Podemos encontrar todo o carisma, os dons do Espírito e a capacitação que precisamos para viver como seguidores de Cristo, se aprendermos o que significa viver em Cristo e nas regiões celestiais em Cristo. Éfeso e também estas outras cidades são exemplos da cultura que imperava em Roma. A cultura grega helenista estava em declínio. Na verdade, estava quase decadente. Era por isso que a cidade de Corinto estava tão corrompida. Quando Paulo estava em Éfeso, o Império Romano estava no seu auge. Éfeso e essas outras cidades localizavam-se no que conhecemos hoje por Turquia. Se você visitar esse lugar, descobrirá uma das partes mais bonitas do mundo. Nos dias de Paulo, esta parte do mundo, hoje chamada de Ásia Menor, correspondia à metade ocidental do Império Romano e servia como região de balneário dos imperadores ou do alto escalão dos oficiais romanos. Havia palácios e residências de verão nos arredores de Éfeso e nessas outras cidades porque era uma região incrivelmente bela e com um clima melhor que o de Roma. Acontece que a imoralidade nestas cidades também estava no seu apogeu. Hoje, em lugares como Éfeso, encontramos evidências arqueológicas de adoração a ídolos, imoralidade e também pornografia. Paulo escreveu para os crentes de Laodiceia e demais localidades, incluindo Éfeso, que era possível que eles vivessem vidas santas apesar de estarem bem no meio de toda a imundície e pecado do Império Romano. Na carta aos Efésios, Paulo diz que a única maneira de viver dessa maneira é vivendo em Cristo. Isso significa viver dentro das dimensões espirituais. A experiência de Paulo, que o expôs a este tipo de revelação, aconteceu em Listra. Listra era uma das cidades da região da Galácia. Foi para as igrejas desta região que Paulo escreveu a carta aos Gálatas. Quando Paulo estava em Listra, foi apedrejado e dado como morto até. Muitas pessoas acham que ele realmente morreu e ressuscitou. Infelizmente, o nosso tempo acabou hoje, mas como sempre, antes de encerrar, quero deixar um desafio para você. Leia a carta de Paulo aos Efésios. Peça ao Espírito Santo que revele a você o que Paulo quis dizer com viver nas regiões celestiais. Deus lhe abençoe.